Crítica 78, Nosferatu. É isso aí, voltando aqui então vamos falar de Nosferatu, o filme brasileiro de 2025. É um filme brasileiro feito completamente em preto e branco. É um filme que traz o nome do clássico do cinema, clássico do terror. O título dele, as letras do cartaz dele é escrito como se fosse uma pichação mesmo de parede de muro aqui da Praça da Sé e tal. É muito louco, bem legal, né? O filme tem 1h e 28 minutos. Ele mostra o Nosferatu em fuga. Eles pegaram uma história livre, né, do tema Nosferatu, né, colocando que o Nosferatu, o vampiro, estava em fuga, fugindo do Van Helsing, e veio parar aqui no Brasil. Caindo no Brasil, ele encontra uma galerinha de cinema, uma galerinha de teatro. Ele encontra um grupo de teatro, ele tenta fugir dos problemas dele, fugir do passado, mas sinceramente ele não consegue, porque ele acaba levando o passado consigo, né? É um negócio muito louco. Então, o filme ele tem uma fotografia muito interessante. A fotografia realmente é um dos pontos altos do filme. O roteiro ele fica um pouco confuso, porque ele é baseado em monólogos, ele é baseado em pensamentos do próprio Nosferatu. E às vezes fica os pensamentos indo e vindo, e você não tem muito, você acaba que se perde um pouco, mas ele, no geral, você consegue ver que o Nosferatu, o vampiro, tá num momento depressivo pra caramba. Ele tá lá, o vampiro deprimido, com debate filosófico o tempo inteiro, ele tendo aquele problema da maldição da vida eterna, né? Porque a vida eterna, para alguns pode achar que isso é um dom, que é algo divino, que é vantagem, mas para outros vão achar que é uma maldição. É importante a gente falar também que nesse filme, ele é o último filme que o filósofo Jean-Claude Bernadette fez, né? Tem grandes homenagens aqui nesse filme e vale a pena conferir, beleza? O filme foi feito por Cristiano Burlan, certo? Ele é diretor, nascido em Porto Alegre em 75. Ele é diretor de cinema e teatro, roteirista e professor, né? Cresceu na periferia de São Paulo, realidade que moldou profundamente sua visão de mundo e se reflete no forte teor social, político e pessoal de seus filmes, muitos deles atravessados por temas como violência urbana, luto e relações familiares. Com uma carreira marcada pela produção independente, já realizou mais de 20 obras, entre documentários e ficções. E, todas as obras que ele tem, ele participa da mostra também. E desse ano tá aí, ó, né? Nosferatu. E Nosferatu, veja, essa imagem que a gente está mostrando não é a do Nosferatu do Cristiano Burlan. E aqui mostra o Nosferatu clássico. Aí é interessante o seguinte, esse é um caso em que um cinema, as cenas do Nosferatu, ele se torna domínio público bem antes do tradicional, porque teve muito problema jurídico acontecendo e o Nosferatu acabou tendo que ceder todos os direitos para a humanidade e tá tudo certo. O que acontece? O Nosferatu ele foi considerado como um plágio da história do Drácula, de Bram Stoker. E aí, por isso, por um monte de problema jurídico, acabaram liberando todo o filme para você usar a qualquer momento, sem ter que pagar direitos autorais, sem ter problema nenhum com restrição e tudo mais. Então, se você quiser usar alguma cena de terror, tal, um filme que é clássico, que você pode usar sempre, é o Nosferatu. Qualquer parte do filme você pode pegar, inclusive você pode assistir o filme inteiro do Nosferatu no YouTube, tá disponível ali, ele completa o Nosferatu clássico de 1922, beleza? O filme Nosferatu de 2024 também ele é algo muito legal para se ver. E quando você assiste Nosferatu de 2024, Nosferatu de 1922 e Nosferatu de 2025, você vai ver que tem toda uma ideia do imaginário muito bacana, e todos eles associados sempre com o protagonista careca, sempre com o protagonista esquisitão, sempre, né? E aquele esquisitão. E aí, olha que legal. Quando chega um esquisitão, se liga, olha que viagem dos caras. Quando chega um esquisitão no Brasil, né? O cara é esquisitão, né? Pô, ele é o Nosferatu, pô, fugindo lá, né? Do Van Helsing. Mas ele é esquisitão. Ele é esquisitão em qualquer lugar, seja no Brasil, né? Na Transilvânia, qualquer lugar ele é esquisitão. Aí o que acontece? Onde ele vai se juntar pra ele não ser o esquisitão? Num grupo de teatro, onde só tem esquisitões, entendeu? Aí a galerinha do teatro abraça o cara e fala, pô, esse cara tem estilo, acabou, é isso, vamos junto. E aí, beleza, acaba que não tem, né, zero preconceitos. Agora, não dá pra gente esquecer do nosso Bento Carneiro,
o vampiro brasileiro. Não tem como esquecer, né? Apesar de não ter absolutamente nada a ver, eu tive que colocar o Bento Carneiro, porque pra ninguém ficar pensando que o Nosferatu foi o primeiro vampiro brasileiro. Não, 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 não. O vampiro brasileiro que a gente conhece é dos anos 80. É o Bento Carneiro, criado pelo saudoso Chico Anísio. Exatamente. Ele era muito engraçado, ele era muito engraçado. Muito bem, mas é isso aí. Agora temos aí, então, um vampiro mais moderno. O Nosferatu brasileiro. É isso, né? Aí, olha só. Então, aí tem cenas aí onde a gente fala sobre a questão da fotografia, da imagem, do preto e branco, das luzes. A maior parte do filme foi gravado aqui na cidade de São Paulo mesmo. Uma parte foi gravada no litoral, né? Até pela chegada dele de barco e tal, aquela coisa toda e tal. Enfim, fez, né, aquele primeiro momento. Então você tem cenas dentro do teatro. O universo do teatro está acontecendo lá porque eles estão encenando uma peça ali. O personagem Nosferatu está tendo problema de tentar se livrar do passado, falando tanto dos problemas dele de não conseguir morrer nunca e ter a maldição de ter vivido o que viveu, de ter matado aquelas pessoas, de ter, enfim, aqui tem todo um dilema filosófico aqui que é muito louco. Você acaba entrando no mesmo drama que o Nosferatu tá tendo no filme, né? Então você começa a vivenciar esse mesmo drama, né? O diretor, ele fez um trabalho muito legal de trazer esse tipo de olhar mais fechado, desse lance introspectivo desde o começo do filme. Ele é introspectivo desde o começo. Não é um filme tranquilo, não é aquele filme que você fala, não, deixa eu pegar uma pipoca, comer aqui que tô me divertindo. Cara, ele não é muito assim. Ele é um filme mais para você sentar, analisar e acompanhar. Ele é um filme artístico, claramente artístico, com essa pitada do clássico, né, que a gente conhece, que, vai remetendo o clássico o tempo inteiro, vai e volta, né? Então é uma adaptação livre do clássico, né? É a maquiagem da nossa amiga Ana Paula Damasceno, né, que a gente tem que falar dela também, mandou muito bem, os dentes de verdade, né, os implantes colocados ali na galera. Esse filme é bem diferentão mesmo, é muito legal, muito bom. Rodrigo Sanches protagonizando. Rodrigo Sanches é que interpreta o Nosferatu. A gente viu esse filme na mostra, esse filme já estava fazendo sucesso já nas mostras de outras cidades. Quando de repente chega na mostra de São Paulo, a gente acabou conhecendo todo o time lá. Foi bem legal ver todo o elenco ali reunido, né? A maquiagem de terror, tudo de terror, né, cara? Nós temos ver aí, ó, temos a fotografia voltada pro lado do terror. Não é um terror aterrorizante, é um terror mais suspense. Entende? É um terror suspense que você não sabe o que vai acontecer, você sabe que ele tá tenso, que ele tá preocupado, mas, né, normalmente você já sabe o final, o que pode acontecer, né, porque ele é aquela história, se usou o nome Nosferatu, tem que ter uma base voltada, né, para manter o clássico no ar. A turma já chega esperando. Quando a turma chega esperando, já tá esperando alguma coisa do clássico, porque é isso que se espera quando você tem um nome desse. E é legal, isso faz com que a galera vá ao cinema, inclusive para ver, né, até por uma curiosidade mesmo, porque é aquela história, né? É uma coisa que aí entra aquele velho lance, quando o pessoal fala, pô, mas você tá dando spoiler. Cara, spoiler não é muito problema quando você conhece a história, porque todo mundo conhece a história do Romeu e Julieta, todo mundo conhece a história do Drácula, todo mundo conhece a história, sabe, do Frankenstein, mas ainda assim você vai ver as novas versões, porque você quer ver aquilo acontecendo de novo, entende? Isso é muito louco, beleza? É isso aí, muito bem, muito bom. Aí, claro, temos as homenagens, né? As homenagens têm que ser feitas, vamos lá. Primeira homenagem aqui, ó, a homenagem a gente fala aqui pro Jean-Claude Bernadette. Esse foi o último papel que ele interpretou no cinema, né? E aí, tanto é que, tipo, ele faleceu em julho de 2025, né? Ano passado, né? A gente viu esse filme em outubro. Então a turma até comentou sobre ele lá no dia da estreia, mas tá aqui também, né, ele fazendo o seu último papel aí. Além dele, aí na mesma cena, uma fotografia de peso aqui, temos a Helena Inês, cara. E a Helena Inês, ela é a garota do cinema, né, a imagem do cinema moderno, do não moderno, do pós-moderno, do clássico, do avançado, de tudo. Porque ela é do cinema desde sempre e sempre será. E o que é interessante é o seguinte, se você não conhece nada de Helena Inês, eu recomendo que leia um pouco, conheça um pouco sobre Helena Inês. Você acessando então nesse QR Code, você vai direto no link
da Amazon que vai vender exatamente esse livro sobre Helena Inês. Ela teve realmente uma vida bem agitada no cinema brasileiro, né? E ela realmente tem que ser homenageada a cada momento. Aliás, observe bem essa imagem aqui da foto que ela tirou quando ainda nova, ainda estava lá, né, no cinema preto e branco lá, e curiosamente ela faz um cinema preto e branco também agora em pleno 2025, né? Isso também é outra coisa interessante aí. Então, se você quiser conhecer mais sobre a Helena Inês, acesse então o QR Code que está na tela e vai lá e conhece um pouco mais sobre ela por esse livro Helena Inês, Atriz Experimental, um livro do Sesc, é isso, da editora Sesc. Resumo do Nosferatu. Nosferatu pode gerar curiosidade aos amantes dos clássicos de terror, pois traz o mesmo nome do filme de 1922 e que também teve uma versão atualizada recentemente em 2024. Agora, em 2025, Nosferatu é um filme brasileiro do diretor Cristiano Burlan, que conseguiu criar uma história alternativa onde Nosferatu estaria fugindo do seu caçador Van Helsing e aportou aqui no Brasil. Aparentemente, o vampiro, interpretado por Rodrigo Sanches, está tentando fugir dos seus pensamentos, do seu próprio julgamento e até mesmo dos fantasmas que o atormentam. Em um filme completamente em preto e branco, o diretor consegue gerar um clima tenso e cheio de dúvidas, como se o drama do vampiro pudesse ser compartilhado para a plateia. No meio da fuga, ele encontra um grupo de teatro e nesse momento o filme ganha mais liberdade poética, trazendo elementos cênicos importantes para ampliar o delírio. Com a maquiagem especialmente produzida pela Ana Paula Damasceno e os efeitos especiais que remontam os clássicos do terror brasileiro, o longa ainda conta com a presença de dois gigantes do cinema. São eles, Helena Inês e Jean-Claude Bernadette. Jean-Claude Bernadette não conseguiu ver a estreia do seu filme na Mostra de São Paulo, pois seu falecimento aconteceu em julho de 2025. Apesar do tema e do título, não é um filme que gera arrepios ou noites mal dormidas. Mas é um filme que faz a gente pensar que todos temos problemas para administrar, até mesmo o Príncipe das Trevas. Lembre-se sempre que cada filme que você assiste é uma história que você aprende, e a gente se vê nas salas do cinema. Muito bem, então agora a gente vai fazer aquela comparação de entre dois filmes, mostrando o que um filme tem a ver com o outro. A gente pega dois filmes sempre relacionados a crítica. Um filme da crítica anterior e um filme da crítica atual. Um filme da crítica anterior, veja, a crítica anterior era Frankenstein e a crítica atual já é Nosferatu. Então o que teria comparado? Bom, a gente já teria como comparar de cara o roteiro, né? Os dois roteiros são de terror, são de personagens, elementos do terror. Esse aí é muito fácil de comparar. Já aí, isso já seria o suficiente, né? Isso já seria o suficiente, porque são comparáveis, certo? O Nosferatu e o Frankenstein têm roteiros, né, que se assemelham, porque são roteiros de terror, de personagens fictícios. A gente encontra também outra comparação. A comparação que a gente faz são as questões filosóficas. Tem muita questão filosófica aqui. Tem questões filosóficas e o lance da maldição da vida eterna. Ambos falam dessa maldição da vida eterna. Observe, nessa cena aqui nós estamos vendo aqui o Frankenstein, né, a criatura, preocupada, né, sem saber o que está acontecendo, e com o problema da vida eterna. Então ali você vê o Rodrigo Sanches interpretando o Nosferatu, também com esse problema aí da maldição da vida eterna. Questões filosóficas acontecem o tempo inteiro dentro do roteiro. Então é isso, muito bem, é isso mesmo, a gente falou então de Nosferatu.